Muito bem, senhores e senhoritas, bem-vindos a mais um podcast Via de Mão Dupla. Este que não é um podcast sobre trânsito, e sim sobre ciência e coisa. Na verdade é sobre trânsito, o que a gente quiser falar. Hoje a gente vai falar de uma biotecnologia que talvez seja uma das coisas mais impressionantes que a gente tem na ciência hoje. A gente tem capacidade realmente de colocar seres humanos com asas. O Luiz adora essa frase minha. Ai, ai. Tô brincando, mas a gente vai começar falando um pouquinho sobre a parte técnica, talvez é um pouquinho mais complexo de você entender, e depois a gente discorre um debate bacanaço sobre isso. Meu nome é Gustavo, sou formado em Educação Física, tenho um mestrado em Ciência da Saúde e atualmente sou um aspirante ao doutor aqui na Unicamp. Eu sou o Luiz Fernando, eu faço graduação em Ciências Biológicas bacharelado e eu ainda tô pra formar, né? Então vamos ver o que o futuro me aguarda. Mas então é isso, gente. Fiquem aí com o podcast e acompanhem aí que vai ficar bem bacana o nosso papo. A CRISPR, ela é uma tecnologia tão revolucionária e que faz tão pouco tempo que aconteceu que ela realmente é muito incrível. A gente tem algumas tecnologias que revolucionaram toda a forma que a gente tem hoje. Uma delas foi o PCR em 1983, que o PCR é o que está sendo utilizado, por exemplo, para localizar o vírus da Covid. Então você faz lá, você consegue multiplicar seu gene. É muito bacana, né? Você pega um pedacinho do seu DNA e coloca ali e vai multiplicando para ver se você encontra um gene específico. É bem bacana. E aí a gente tem algumas outras tecnologias também com a função da CRISPR, que, por exemplo, que é a interferência de RNA. A gente vai explicar mais à frente um pouquinho como que acontece, o que é isso. Mas surgiu praticamente em 2012 que realmente a gente conseguiu moldar toda essa estrutura da CRISPR. E, 2012 foi ontem, né? Mas antes de começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é a célula em si, né? O que é o DNA. Da introduçãozinha, né? Exato. Porque muitas vezes a gente só pensa que, sei lá, tá lá, a gente tem uma célula que tem um núcleo, né? A gente aprende lá na escola, tem um núcleo, tem um ribossomo, tem não sei o que lá, mas e aí? Pra que serve isso, né? O DNA em si, ele é como se fosse a biblioteca do seu corpo. E ele que é responsável por armazenar toda a informação para produzir outras moléculas. Como assim, Gustavo? Ele que vai ser responsável por produzir hormônio, neurotransmissor. Dentro do núcleo a gente vai ter lá o DNA. E o DNA, como eu disse, ele é um manual de instruções. Então, o DNA ele é o engenheiro que ele vai se passar para o mestre de obras, que o mestre de obras seria o RNA. E aí a gente lembra lá da escola, né? RNA mensageiro, RNA transdutor. Transportador. E depois, no final, a gente vai ter a formação das proteínas, que vão ser como se fossem os operários, vão ser como se fossem os pedreiros ali. Então, o que é as proteínas também? A gente tem muito essa noção de que a proteína é o que eu como, né? Não, eu olho lá atrás da instrução nutricional ali, tem lá carboidrato. Não. Mas, na verdade, a proteína ela é responsável por fazer tudo dentro do seu corpo. A proteína que vai desencadear, se você tem um olho verde, a proteína é que vai desencadear para você aumentar a sua oxidação de gordura ou não. A proteína é que faz tudo dentro do seu corpo. A gente tem inúmeras proteínas. E essas proteínas elas são formadas através do RNA, que são formadas através de uma biblioteca chamada o DNA. E muitas das vezes a gente pode ter algum erro nessa biblioteca, algum erro nesse manual de instrução que é o DNA. E aí que entra a CRISPR que a gente vai falar. Sim, exatamente. Então, já puxando para a CRISPR, já que agora vocês sabem sobre toda essa parada de material genético, a CRISPR foi uma parada que os cientistas descobriram porque eles estavam vendo um padrão muito estranho em alguns genomas bacterianos. Que seria tipo eles estavam vendo lá que uma sequência de DNA que poderia ser repetida diversas vezes, só que tinha sequências únicas entre essas repetições, né? E eles chamaram essa configuração que eles viram de agrupados de curtas repetições palindrômicas regularmente interpassadas. Que isso é em português, né? Isso seria tipo a CRISPR, se não me engano. Mas em inglês a sigla fica CRISPR, igual a gente tava falando aqui, né? E que é famosamente falado. E como que seria isso, né?
dessa sequência? Eles viram que essas sequências únicas entre as repetições, ela continham um DNA de vírus que acabavam por ir atrás das bactérias, então causavam os malefícios das bactérias. Então eles perceberam que esse CRISPR é uma parte do sistema imunológico bacteriano. E essas partes que mantinham essas partes de vírus ao redor dela para fazer um melhor reconhecimento, para agir de forma mais efetiva na sua defesa contra as ameaças desse vírus, né? E também aí tem essa parte do CRISPR e também tem o Cas9, que também é muito associado, que é uma enzima chamada Cas, né? Que ela pode cortar precisamente, né, o DNA e eliminar os vírus invasores. Então ela trabalha junto com o CRISPR para agir contra esses vírus. Então, né, aí tem essa Cas, né, que é essa enzima, e a bactéria ela vai usar o DNA viral para transformar essas enzimas Cas em meio que umas armas teleguiadas mesmo, para ter uma precisão muito grande para combater os vírus. E então a bactéria copia o material genético em cada espaçador e coloca em uma molécula de RNA. E assim as enzimas Cas vão até a célula e lá eles acabam encontrando o material genético do vírus, que é correspondência a esse RNA que a CRISPR fez. E o RNA prende lá. E com isso, a enzima Cas então consegue cortar o DNA em dois, impedindo então que o vírus consiga se replicar. Então é meio que uma arma que a bactéria vai ter, que seria essa Cas. Além disso, vale ressaltar aqui que existem diversas enzimas Cas, mas a mais conhecida é a chamada Cas9, né, que é, igual a gente falou, que é associada ao CRISPR-Cas9. E essa Cas9, ela vem da Streptococcus pyogenes, que é uma bactéria conhecida muito por causar infecção na garganta. Então, juntando eles, forma um sistema CRISPR-Cas9, que é comumente, né, abreviado apenas para CRISPR mesmo. E essa Cas9, ela consegue reconhecer uma sequência de até 20 bases nitrogenadas. Assim, ela pode ser usada para agir em certos genes específicos, né? Em resumo, então, praticamente, a CRISPR lá na bactéria funcionava da seguinte forma: entrava um vírus lá na bactéria e a bactéria, como meio de sobrevivência, ela pegava uma partezinha do vírus, lembra lá que o vírus ele tem um RNA, pegava essa parte do vírus, cortava aquilo ali e tirava aquela informação para ela, e a bactéria ela ficava com aquela informação daquele vírus. Quando o vírus entrava de novo, ela meio que já tinha, seria como se fosse uma vacina, ela já tinha a informação de como... Sim, sabe como combater. Exato, como combater o vírus. Aí a gente tem, né, igual o Luiz citou aí sobre os tipos de Cas, a mais famosa, na verdade é por conta que ela é a mais simples de trabalhar, é a Cas9. A gente tem, na verdade, o tipo 1, que aí o tipo 1 vai ser principalmente por uma Cas3, que a gente chama, era uma defesa antiviral, principalmente por material genético exógeno. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes, até por conta que senão vai ficar mais uma aula do que realmente um podcast de bate-papo. Aí a gente tem também o tipo 2, que é a mais simples, como eu disse, que é a Cas9, que ela vai ser guiada por um cRNA, que é esse material ali que ele faz a cópia e fica nesses espaços que o Luiz tinha falado lá, que é a tradução da CRISPR. E a gente também tem a tipo 3, que é um complexo dividido em 3A, 3B, que aí ele é bem mais agressivo e a gente não trabalha tanto com ele, a gente trabalha mais com a Cas9. E aí na Cas9, os cientistas, né, essa maravilha é muito inteligente. E a gente, para a Cas9 conseguir chegar no local específico para cortar, na bactéria necessitava de 2 tipos de RNA, que eu só vou citar, que era o cRNA e o tracRNA, que para ele realmente, é aqui que é para me cortar. Também tem um local que chama PAN, que cortava um pouquinho antes desse PAN, que olha que linda a tradução, que é motivo adjacente protoespaçador. O cientista tem Não, o próprio nome da CRISPR, né, que é palindromic repeats. Nossa, lindos, né, os nomes que os cientistas dão às coisas. Poderia ser tão mais fácil, né, as coisas. Mas tudo bem. E aí, o cientista... Pode só botar um negócio que corta. Acabou. Fica mais fácil, né?
E aí, a própria mulher que fala sobre, que desenvolveu a CRISPR, ela tava falando sobre isso em uma palestra que eu assisti. A gente desenvolveu o single RNA, que é o sgRNA, que meio que ele fala, ó, opa, é aqui que é pra Cas9 cortar. E é aqui pra você colocar isso. A gente vai explicar um pouquinho mais à frente como funciona. Falar nisso, eu tava assistindo, né, até pra estudar para o podcast, eu tava assistindo uma palestra da cientista que descobriu a CRISPR. Na verdade, você sabia que teve uma briga por patente aí, né? Teve? Eu não sabia não. Teve, lá em 1800 e tantos, foi o que descobriu realmente esses espaços dentro ali da bactéria, no DNA. Em 2012, se eu não me engano, em 2013, teve um japonês que ele conseguiu já fazer a CRISPR e teve essa dupla de pesquisadores, que eu não me lembro ao certo nome, deixa eu colocar até aqui, Donald Sharpey. E aí teve uma disputa de patentes pela a CRISPR entre a Doudna, eu não sei ler o nome dela, mas Doudna, a Charpentier, que também foi essa uma que ajudou, e um outro pesquisador chamado Zeng. E a disputa por essa patente era de 265 milhões de dólares. Né? Imagina, então. E também estava em 2020, ela descobriu em 2012 a CRISPR junto com essa outra pesquisadora. Elas ficaram desenvolvendo essa técnica, o Zeng também colaborou muito, a gente de forma alguma tira, né, a importância dele. Ficou nessa disputa de patente em que demorou para sair o resultado e, se eu não me engano, em 2019 ou 2020, a Doudna ganhou um prêmio Nobel de medicina de alguma coisa. Demais. Super, super foda. Braba né? demais. Muito foda. A gente já sabe agora todo esse rolê que teve pra descobrir a CRISPR, o que é ela, mas pra explicar de uma forma bem mais rápida mesmo, por como que os cientistas usam ela, basicamente a CRISPR consegue permitir que os cientistas modifiquem genomas com uma precisão que nunca antes foi atingida. Sempre era um processo muito difícil, muito complexo, e agora foi algo bem mais fácil, que possibilitou eles tiverem várias conquistas. Por exemplo, eles já conseguiram modificar o genoma de macacos. Até tem um caso polêmico, que a gente vai falar até mais pra frente, que um cara conseguiu modificar o genoma de um bebezinho, de 2 bebezinhos, se não me engano, pra evitar que super ele possa antiético futuramente... da porra, mas ele fez isso, né? Não, sim, exatamente. A gente vai citar o caso mais pra frente, mas ele também conseguiu fazer essa troca no genoma humano pra evitar que aconteça infecção por HIV, e assim vai, podendo até futuramente causar uma grande polêmica, que a gente também vai citar aqui, que é fazer o design de bebês, sabe? Que entra muito nesse negócio da HIV também, só que você conseguir alterar partes específicas do genoma dos bebês pra conseguir você querer certas coisas, tipo assim, eu quero que o meu bebê nasça de tal forma, imune a tal coisa, e assim vai, o que é algo que pode ser bem perigoso, né? Mas esses experimentos científicos, eles acabam sendo muito limitados, porque eles são limitados mesmo, né, a poucos organismos de teste. Por exemplo, camundongo, rato, mosca, peixe-zebra, e assim vai. Sendo que esses organismos, eles são mais fáceis, né, de trabalhar em laboratório, mas permitido também, e eles também já sabem como manipular eles geneticamente, né. Mas, teoricamente, o CRISPR-Cas9 consegue modificar qualquer genoma de animal ou planta que existe mesmo. Teoricamente, ele tem toda essa permissão. Só que você teria que ter todo o entendimento do genoma e de que essa mudança que você está fazendo pode afetar futuramente, né? Exato. E aí, então, resumindo como que a gente faz essa mutação, né? A gente até agora só falou parte técnica que provavelmente às vezes quem não é da área não tá entendendo bolhufas do que a gente tá falando. Mas basicamente a gente consegue pegar um pedacinho de um DNA que a gente vê que tá errado. A gente pega um DNA externo que a gente faz em laboratório, coloca junto, vamos supor que a gente faz uma soluçãozinha ali, aplica na pessoa, essa casca que a gente falou até agora, vai lá, corta o pedaço exatamente como se fosse uma tesoura, cortou o pedaço que estava errado e monta da forma que era correta. Não sei se vocês lembram lá na biologia, quando era da adolescente, a adenina, guanina. Não sou adenina, mas quero timina. Essa é famosa, pô. É a melhor cantada.
Nossa, que horrível, mano. É maravilhosa, pode falar. Não sou adenina, mas quero timina. Então, tem todas essas bases, né? E a gente consegue arrumar. Beleza, Gustavo, mas o que a gente consegue mudar com isso? Já você falou que é uma tecnologia foda, você falou que, nossa, é da hora. O que é que muda isso? Vamos lá. Então, algumas coisas que dá pra mudar é que ela pode ter uma grande força, por exemplo, na ecologia. Você tá as partes mais abstratas mesmo pra depois ir pra mais principal, que seria doenças, mas dando um pouquinho de spoiler. Mas uma das partes mais de fora, assim, que também pode ter uma grande força é na ecologia, que ela pode, por exemplo, introduzir uns genes que podem matar lentamente os mosquitos que transmitem a malária. Ela também pode mexer nos genes de espécies invasoras, porque eu não sei se vocês escutaram um podcast nosso sobre impactos no meio ambiente, que a gente citou de espécies invasoras, que acaba que são espécies que não pertencem àquele ecossistema, que entram ali e acabam gerando um desequilíbrio enorme por acabar passando por cima dos predadores, de todos os animais da região. Então você acaba podendo fazer essa mudança para acabar com esse pacto prévio que tinha. E também você pode, até que já é até atualmente usado, até na agricultura mesmo, que ela tem um potencial muito grande, que se não me engano desde 2013 é muito usado para fazer aumento do rendimento das colheitas, o melhoramento da quantidade das plantas, e também deixando até mesmo as plantas mais resistentes à água, a altas temperaturas, e assim vai. Como o Luiz falou, cara, a gente tem um potencial aí, que ele falou sobre a mosquito, né, sobre a transmissão de malária. A gente consegue simplesmente também colocar para esses mosquitos não conseguirem transmitir. Às vezes eles vão ter a doença lá, mas eles não são capazes de transmitir, ou a gente pode colocar uma informação para eles transferirem algo benéfico para outras pessoas. Olha que loucura. Para às vezes não matar, porque a gente tem, como a gente já juntando todos os podcasts que a gente já fez, a gente também tem mosquitos importantes, por exemplo. Não sei se é o Júnior que é biólogo, o Luiz que é biólogo, ele vai saber melhor. A abelha, ela vai entrar em qual categoria? Mas nem mosquito, porra. Não, então, ela não vai entrar em qual, mas eu digo assim, a gente consegue, ficou bem ruim esse exemplo, mas é por conta que eu queria falar em que a gente consegue modificar. A abelha é super importante, entendeu? A gente não poderia viver sem ela. E vamos supor que a abelha passasse uma doença. A gente simplesmente conseguiria retirar essa capacidade de transmissão da possível abelha e assim a abelha não transmitir. E ela continuaria vivendo e trazendo os benefícios pra gente. Mas não só isso, eu posso trazer um exemplo que é até interessante, que é igual eu citei com as plantas. Se você conseguir mudar o genoma da abelha para ela resistir mais à temperatura, mais às mudanças climáticas, e assim conseguir, sei lá, ter uma resistência maior, pode ser que isso tenha um efeito muito positivo, né? Ela conseguir sobreviver mesmo assim, sabe? Ou isso também para as plantas que ela poliniza. Então dá para dar meio que um boost nas espécies para fazer elas sobreviverem ao grande demérito que a gente está causando nelas, né? Ao grande problema que a gente está trazendo para elas. Também que a gente poderia dar essa contramedida, sabe? A gente está aqui arrebentando com elas de um lado, mas enquanto a gente não consegue diminuir esse impacto que a gente causa, a gente pode deixar elas mais fortes, vamos dar esse boost para elas, entenderam? E como a gente está falando aqui de exageros do que essa técnica poderia levar, como o Luiz falou sobre a questão na área agropecuária, o primeiro ponto assim que eu vejo é a não utilização de agrotóxicos, né? Que a gente vai conseguir, vamos supor, se a gente usa agrotóxico exatamente para uma planta sobreviver a temperatura, ou sobreviver a a uma ferrugem, a gente vai conseguir colocar essa planta resistente, ou à temperatura, como o Luiz falou, e etc. Mas o mais interessante que eu vejo disso tudo é o filme Tá Chovendo Hambúrguer, de fazer comida gigante. Porque você tem noção disso? Que como é algo genético, a gente consegue também modificar a informação para que em vez de um morango ser do tamanho de um meu dedão, o morango vai ser do tamanho da minha mão. Entendeu? A gente consegue modificar tudo. É algo realmente de filme, assim. A gente pega... Mas é lógico que é super difícil, né, gente? Tipo, é muito complexo e poderia ter efeitos difíceis. Mas, tipo, realmente, a partir do momento que você pode cortar qualquer parte do genoma, você pode cortar qualquer parte do genoma e modificar ele. E a gente pensa, né, que, nossa, é uma técnica muito complicada de trabalhar. Mas, na verdade, é uma técnica razoavelmente fácil de se trabalhar. Como a gente disse,
a gente necessita identificar qual que é a parte que a gente quer modificar, coloca todo esse DNA externo ali para ir lá cortar e editar. É óbvio que essa tecnologia ela tá bem no início. Como eu disse, foi descoberta em 2012 praticamente. Ou seja, a gente tem longos passos a serem caminhados. Mas, de fato, é uma tecnologia em que, em relação a dar errado, né? A gente não falou sobre isso, mas... Gustavo, é possível dar errado? Sim, a gente consegue modificar, até então, né? Poucos pares de base e a gente, hoje em dia, utiliza essa Cas9. Eu vi alguns artigos que eles começaram a utilizar outro tipo de ferramenta para cortar, para aumentar ainda mais a precisão, para aumentar a quantidade de genes que a gente consegue modificar. Não, sim. Mas realmente pode dar errado, porque, por exemplo, o corte pode não ser tão preciso, ele pode cortar o lugar errado, porque pode ter alguma coisa que você efetuou de forma errada na hora de transmitir a informação para cortar tal lugar específico, ou até mesmo o corte que você fez, a gente vai citar mais pra frente, caso lá do menino do HIV, a mudança que você fez causa um efeito dominó, que vai gerar outros problemas, sabe? Então tem que ser algo realmente muito bem estudado e muito, tipo, você tem que saber o que você tá fazendo ali, porque pode senão é feito em cascata mesmo, sabe? Exato, eu gostaria de chegar exatamente nessa parte. O problema não é a gente modificar aquela parte do gene. Isso a gente tá conseguindo. O problema é, a gente já tem todo o genoma do ser humano e, na verdade, acho que quase de qualquer coisa que a gente tem hoje já mapeado. Ou seja, a gente sabe aquela sequência de A, A, T, G completa hoje em dia já. O problema é que realmente, se a gente modificar esse gene aqui que altera a visão, será que vai alterar outra coisa dentro do corpo da pessoa? Essa que eu acho que é a questão maior. Não é você alterar aquela informação. Aquela informação, às vezes, realmente a gente vai alterar com precisão, mas a longo prazo, aquilo ali influenciava em vários fatores. Então, esse que acho que é o ponto principal. A Cas9 ela já foi evoluída desde o início. A gente tinha um erro, se eu não me engano, acima de 3 pares de base que eram editados, você corria uma chance maior de ser errado isso, de começar a ter erros. E aí modificaram, sei lá, acho que 2 aminoácidos, né, na enzima da Cas9 e ela conseguiu ficar muito mais precisa. Continuando, né, eu tinha interrompido o Luiz aquela hora. Continue, papai. Então, né, a gente chega nas partes que é mais interessante, que acaba gerando o grande interesse mesmo, que é relacionado às doenças, porque tem muitas doenças que têm cunho genético mesmo, que são passadas de pai para filho, e assim vai. Você mesmo deve saber, na sua família você pode ficar mais tenso em relação a diabetes, porque sua avó tem diabetes, então você tem uma propensão a ter essa doença, e entre outras também que acaba acontecendo por causa de algum defeito que aconteceu no gene, na sua replicação, e pode gerar problemas para a vida da pessoa. E esse CRISPR entraria nesse ponto. Você poderia alterar essa parte defeituosa, essa parte problemática para você. E nisso solucionar várias doenças que existem aí. Por exemplo, algumas doenças que eu posso trazer aqui, que são doenças genéticas comuns, diabetes, anemia falciforme, fibrose cística, entre várias outras que, tipo assim, tem bastante mesmo que dá para resolver, sabe? E agora... até alguns tipos de câncer são causados por fatores genéticos mesmo, sabe? Ou algo que talvez muitas pessoas têm medo, né? Ai, meu filho vai nascer dessa forma, que é a síndrome de Down. A gente consegue alterar por CRISPR para a criança não nascer com síndrome de Down. E a CRISPR ela é tão interessante que não necessariamente a gente precisa editar lá no embrião. É óbvio que a gente só está fazendo isso por enquanto em embrião, mas a tecnologia permite a gente editar pessoas adultas. Então, se a pessoa daqui 10, 15 anos, que a técnica já vai estar mais evoluída, e tem uma pessoa que nasceu com um problema genético que ela era cega, ela é cega na verdade, né? A gente pode começar a aplicar a CRISPR naquela pessoa ali e em poucas semanas talvez a pessoa vai voltar a enxergar. E aí eu já até discuti isso várias vezes com um amigo meu sobre a questão da síndrome de Down, né? Como ela é uma doença genética, a gente pode editar. Mas a síndrome de Down, ela gera toda uma mudança no próprio corpo, né? A pessoa geralmente ela é mais baixa, a questão
da face. E aí, às vezes, a gente pode conseguir. Aí eu não sei, não tem resposta pra isso, eu não pesquisei artigo, mas a gente já teve uma discussão dessa informal com um amigo meu, de que será que depois que a gente editar uma pessoa com síndrome de Down, adulta, não tô falando isso lá no embrião, ela vai ter uma. Não não sei se pode falar visual, mas uma característica de pessoa, entre aspas, normal. Isso eu fico com dúvida, eu não sei se realmente a gente modificar a pessoa, ela passaria a ter lá o comprometimento do cromossomo 21, não teria mais. Mas todas essas mudanças, eu não sei se como que ficaria. Mas eu acho, pelo menos, na minha opinião, a gente teve até uma discussão já pra entrar nesse tema, né, de trazer pro podcast. Eu acho que, tipo assim, eu acho meio extremo demais aplicar em pessoas adultas pra mudar algumas questões, por exemplo, a cegueira, se for algo já vindo dela. Porque eu acho que seriam umas coisas muito radicais, por exemplo, a síndrome de Down também pode ser muito radical, porque o corpo se estruturou daquela forma. Eu acho que ele não consegue se desestruturar pra depois se reestruturar, entendeu? Claro, Acaba consegue, pô. Não, eu tô falando Acho que de consegue. forma de facial, forma corpórea, assim, eu acho muito complexo, sabe? Tipo, eu não vejo funcionando de forma tão simples assim. É. E não. E sei lá, eu acho muito impossível, na verdade, sinceramente. Eu sei que o corpo tem uma plasticidade muito grande, mas eu acho meio complicado de tal maneira assim, sabe? Algo tão complexo. Que, tipo, os neurônios já se. No negócio da cegueira, por exemplo. Os neurônios já se comportaram de tal forma que eles não já estão preparados para não ter o sentido da visão. Então eles são mais, sei lá, atrofiados, assim. Então acaba que fazer toda essa mudança eu acho meio complexo, entendeu? É uma tecnologia muito nova, né? A gente não sabe como vai ser daqui 15, 20 anos. Provavelmente vai ter uma outra tecnologia até mais precisa, ou essa tecnologia vai estar muito mais evoluída. Mas eu acho que talvez, em alguns casos de algumas doenças, pode sim ser possível. E igual você tinha falado que a doença, acho que é a parte mais impressionante da CRISPR, eu já discordo. Eu acho que a parte que vai vir, que ainda não existe. Assim, a própria Dogman que eu tinha falado lá, que eu tinha dito que é a criadora da CRISPR, né, que desenvolveu, na palestra que eu assisti dela, uma palestrinha bem curta, eu acho que é 20 minutos, tem no YouTube da TED, pra quem entende inglês aí, é tranquilo. Ela fala muito devagar, muito tranquilo de entender. No final ela fala, então, essa tecnologia, né, a gente pode também utilizar para mudar a cor do olho. E aí ela fala também pra gente criar, ela não cita essa palavra, mas ela quis falar isso, que são super-humanos, né, os super-humans. Super soldados. Exato. Eu consigo imaginar isso daqui 15, 20 anos para talvez um exército colocando soldados com uma resistência na mitocôndria, por exemplo, que é o que faz, né, a questão energética e tal, muito maior do que uma pessoa normal. A gente tem na mão, e isso é muito perigoso, e aí acho então, que é isso que eu quero entrar. Eu acho muito problemático essa parte. Porque assim, imagina que a gente tem uma ferramenta que a gente consegue modificar tudo, praticamente. Então, você tem lá, não, eu quero deixar um humano que ele não vai correr a 30 km por hora, igual a gente corre hoje. Esse humano, a fibra dele vai conseguir contrair muito mais rápido e recuperar muito mais rápido. Então, ele vai conseguir correr a 90 km por hora. O fluxo de oxigênio dele vai ser diferente no sangue, vai mudar essa parte de genoma. O bichão vai estar estralando em corrida. Não é tão fácil. Exato, não é tão fácil como a gente pensa, né? Porque, sei lá, a principal mudança para conseguir isso, beleza, a gente vai ter um pulmão capaz de captar todo o oxigênio do ar, super foda. Aí a gente entra na outra parte, que é a musculatura fadiga. Então, primeiro, a gente modificou o pulmão. A gente tem que fazer outra modificação na musculatura. A gente tem que fazer outra modificação nos ossos para aguentar o atrito. Então, como eu disse, é uma tecnologia nova, mas ela tem potencial muito grande. A gente não sabe se a gente vai conseguir chegar em todos esses potenciais, né? Porque a gente tem que mudar isso, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. E acaba que a gente vai fazer um quebra-cabeça dentro da pessoa. Mas é possível. É possível. Sim. Mas puxando desse ponto, que você quis, já tá falando de mudança de ser humano, já tipo assim, caso for melhorar, eu quero puxar agora, nesse momento, aquele cientista chinês que ele ditou o embrião de gêmeas humanas para tornar elas imunes, supostamente imunes ao HIV.
que eles mudaram o gene CCR5 e introduziu a variante Delta 32, se eu não me engano. E com isso, eles acabaram fazer ela ser naturalmente imune ao HIV, porque o HIV não consegue, como que fala? Se fixar, sabe, nas células dessa pessoa. Ele não entra, sabe? Não tem a porta pra ela entrar, entendeu? Mas só que isso gerou um grande debate ético, porque entra na parte ética mesmo que eu quero trazer desse último tópico que você citou, porque eu acho meio complicado você começar a mudar já o embrião pra frente. Ainda por cima tem o problema que foram descobrir que isso aconteceu em 2018, essa mudança dos bebês. E no final de 2019 descobriram que, como efeito colateral dessa mudança do gene delas, elas podem desenvolver ela pode afetar muito o desenvolvimento cognitivo das meninas. Então meio que pode acontecer um efeito cascata muito grande. E então, tipo assim, nesse caso específico, se foi só uma mudancinha ali, já pode dar um defeito muito grande. Imagina no caso de um atleta, pra você fazer tantas mudanças assim, o quanto deméritos pode acontecer, tanta coisa ruim que pode dar errado também, sabe? E eu queria entrar muito nessa parte ética, que tipo assim, eu acho muito complicado você começar, Gustavo, você não acha que a gente começar a ter uma tendência de criar uma supremacia racial? Pra caramba. E é isso que vai acontecer. Isso eu nem... Então, eu tenho muito medo. Eu acho que isso vai acontecer no futuro. Mas só falando em relação à ética, na verdade esse cientista ele fez depois de uma lei que surgiu em 2015. Que em 2015, depois que saiu a técnica de CRISPR e a gente conseguiu ver o potencial dela e começaram-se os estudos, o que aconteceu? Em 2015 teve uma reunião com 140 cientistas de vários países e eles decidiram que teriam uma lei chamada Lei de 14 dias de embrião in vitro. Ou seja, a gente pode tratar um embrião in vitro. O que é in vitro? Lá dentro do laboratório, né? Não é a célula, não é in vivo, é dentro do organismo. In vitro é em laboratório. Resumindo o básico do básico. A gente não poderia trabalhar com embrião depois de 14 dias. Após 14 dias, a gente tem que fazer eutanásia. Não sei nem se pode chamar de eutanásia, mas a gente teria que abortar ali e não continuar o experimento com esse embrião. Então eu não lembro se acho que ele era médico pesquisador, eram os dois juntos, né? Ele fez passando por cima já de uma ética e passando por cima de uma lei já existente. E isso corre muito. Na China, principalmente, a gente não tem as mesmas regras e leis que a gente tem no resto do mundo. Aqui no Brasil, só para vocês entenderem como funciona a ética para pesquisa, eu trabalho atualmente com camundongo. Com camundongo, a gente tem que descrever, para passar num comitê de ética, a gente manda lá, vou precisar de 15 camundongos, esses 15 camundongos vão ser submetidos a um tratamento com, sei lá, linhagem de ervilha, sei lá, nem sei se existe isso, sei lá, vai ser suplementado com ervilha. Os camundongos eles vão ficar a 20 graus, na temperatura tal, na umidade tal, eles vão ter água à vontade, água não sei o que. Você tem que descrever tudo. A gaiola deles vai ser trocada tanto em tanto tempo. Você tem que escrever tudo. Quando você vai... um comitêzinho de ética também? É isso que eu tô falando. Para você submeter um comitê de ética. Você vai ter que colocar lá. Quando você vai levar eles para eutanásia. O que é eutanásia? Resumindo, matar. Você vai matar ele como? Você vai matar ele por injeção, né? Aplicando algum medicamento. Você vai matar ele por isoflurano, que você coloca ele dentro de uma caixinha. É tipo aquele em filme que coloca aquele pano na frente da pessoa e a pessoa desmaia. Então você tem que descrever tudo. E aí o comitê de ética vai lá e aponta. Isso aqui eu quero que você melhore, isso aqui eu quero, isso aqui eu não vou deixar acontecer. Se eu for fazer com ser humano, você não pode fazer isso com ser humano, isso é antiético. Então, para passar já em comitê de ética, a gente tem super leis, assim. Não é fácil a gente trabalhar. Por isso que a ciência avança de passinho em passinho. Mas isso, de um certo modo, é muito relevante, porque a gente corre menos risco da gente errar. A gente corre menos risco de fazer alguma merda, entendeu? Porque quando a gente está trabalhando com vida, se a gente erra, a gente acaba com aquela outra vida. Então,
A ética realmente ela é muito importante, muitas das vezes ela é muito chata pra gente fazer algum experimento. Mas é super importante. Mas né? é super importante. Já na China não tem tanta essa ética assim como no resto do mundo. Lá, se eu não me engano, essa lei dos 14 dias, ela não é respeitada. Tem algumas coisas. Eu não sei de onde que era esse cientista. Eu não que você citou aí. Eu só vi a notícia na época que ele tinha feito isso, saiu e tal, mas não é complicado, né? É complicado. Uhum. Então, assim, eu não sei, tanto assim, eu não posso afirmar assim, que é tão relaxado assim, mas eu entendo que realmente, possivelmente em outros países também deve ter pessoas clandestinas que acabam fazendo do jeito que pensam. Por exemplo, tem até o CRISPR feito em garagem mesmo, sabe? Ela é distribuída. Tem um documentário, acho que chama Seleção Artificial, né? É da hora pra caralho. Então, o cara tava querendo, por exemplo, ele recebeu por correio o CRISPR e tava tentando alterar o gene dos cachorros dele pra brilhar no escuro, sabe? E várias outras coisas também que tá acontecendo lá. É bem interessante essa série documental, né? E é bem legal porque mostra vários casos. Tem o caso de eles querendo mudar o genoma dos roedores de uma ilha. Eles querendo. Tem esse caso do cachorro. Tem um cara lá que eu acho que tem HIV e ele tá tentando buscar uma cura pra ele. E, tipo assim, isso entre vários debates éticos lá mesmo. Que fala assim, é tão legal assim fazer o uso do CRISPR. Até que ponto a gente pode fazer o uso do CRISPR? Qual medida que a gente tem que tomar pra ter cuidado, né? Isso eu acho realmente muito importante ter todos esses quesitos éticos, porque senão entra na supremacia racial que a gente tá falando, né? Você falou um ponto que eu gostaria de ter chegado, que é a questão do CRISPR em garagem. Isso se tornou, acho que, uma fala de todas as pessoas que falam sobre o CRISPR. O CRISPR é uma tecnologia muito simples que pode ser feita em garagem. De fato é. Por que de fato é? Porque realmente a gente precisa de muito pouco material. A gente vai precisar ali de uma pipeta. Pra quem não sabe o que é pipeta, coloca no Google aí, vocês vão entender o que é. A gente usa bastante em laboratório. Você vai precisar da pipeta, vai precisar ali do DNA que você vai comprar de um laboratório. Isso praticamente você mistura e aplica. Resumindo, é isso. E aí você fala, por que dá pra fazer em garagem? Porque é só você comprar, misturar e aplicar. E aí que entra o erro. As pessoas não vão ter conhecimento, elas vão ter informação. E aí tem uma diferença muito grande. A pessoa vai lá e compra de um laboratório. Quero deixar uma bactéria verde fluorescente. Que realmente isso tem. Nesse documentário que o Júnior citou, o cara fala até o site lá. E quando eu apresentei um seminário de CRISPR quando eu estava no mestrado, e aí eu tô com um slide aberto aqui, e eu tô com os preços, na época, hoje em dia eu não sei quanto que é, mas de um site em que eu tinha olhado, em que variava de R$2.200, é óbvio que aí não teria questão de importação, a 9.200, ou seja, uma técnica relativamente barata de se fazer. Por R$2.000, a gente coloca isso em dólares lá, né? Vai ser, sei lá, R$2.000 vai ser quantos dólares? Sei lá, $200, com o dólar a R$10, sei que lá. tá. Sei lá, vai ser $400. É uma coisa barata. O grande problema é que aonde que a pessoa vai utilizar isso? Porque esses laboratórios que vendem esses kits, eles estão vendendo porque eles querem ganhar dinheiro. Eles vendem um kit bonitinho. Se você coloca no YouTube, CRISPR in house, ou seja, CRISPR in my house, você vai ver que tem 200 vídeos da galera fazendo CRISPR em casa. Os laboratórios vendem um meiozinho para você fazer um agar. O que é agar? É como se fosse um meio de cultivo de bactéria ali. Vende, sei lá, um kit com o DNA de algas fluorescentes. E aí a pessoa pega, faz um agar, deixa a bactéria crescer, né? Faz o CRISPR que tem esse DNA da alga fluorescente, coloca lá e a bactéria fica fluorescente. Aí a pessoa fala, nossa, fiz um CRISPR em casa, deixei a bactéria fluorescente. Pô, isso aí foda-se, né? Isso me lembra muito aqueles brinquedinhos que a gente vê que era famoso nos Estados Unidos, sabe? E, tipo assim, faça seu próprio negócio de ciência. Aí tem uns negócios. Só que, tipo assim, só que era super cabuloso antigamente. Que, tipo, tinha urânio, tinha uns negócios assim, sabe? Aí eu tô me lembrando isso. Mas é tipo isso mesmo, sabe? É simples a técnica mesmo, né? Então, aí, até então eu fico assim,
é tranquilo, porque o laboratório não é burro também. O laboratório, vai lá, você coloca lá que é pra entregar em casa, a pessoa sabe que, porra, é uma pessoa que às vezes não tem tanto conhecimento ali. E aí, geralmente eles vendem kits bem simples. É kit pra bactéria não pegar fungo, é kit pra deixar a bactéria fluorescente. Até então eu entendo que o laboratório só tá querendo ganhar com esses kits. O problema é que entra nisso que o Luiz falou. Nesse documentário, o cara pega esses kits, em vez de colocar na bactéria, no meio de agar ali, o cara tá aplicando em cachorro, velho. E aí, tipo assim, cara, espera aí, filho. Você tá tentando... Porque a gente, em laboratório, a gente já conseguiu. Nossa, porque deixar as coisas fluorescentes através de CRISPR é uma coisa simples que a gente já viu que consegue. Não, mas já aconteceu já outras vezes, eu não sabia que tinha sucesso. Em laboratório... Assim. Só colocar aí fluorescent mice Legal, não sabia que tinha ratinhos. No Google. Coloca aí fluorescent mouse ou fluorescent mice. Provavelmente o mais você vai achar mais fácil, que é rato ou camundongo fluorescente. Você vai achar, a gente já fez isso em laboratório. Não eu, assim, digo... A gente, semana passada, terça passada, tava lá. Então, eu nunca fiz a técnica de CRISPR. O cara do meu laboratório que trabalha comigo, ele já fez. O laboratório vizinho, que fica do lado do meu, tem um pessoal que faz. Eu nunca trabalhei com CRISPR. Mas é algo que eu também quero trabalhar ainda. Mas... É bem bacana mesmo. A gente já conseguiu fazer camundongo fluorescente no laboratório. Eu acho que o que vem no futuro é talvez esses laboratórios exigirem algum meio de identificação. Por exemplo, pra gente publicar ou pra gente fazer qualquer coisa no meio científico, a gente tem o OrcID, que é como se fosse um ID nosso profissional, é como se fosse um currículo que você coloca ali o que você tem. Talvez melhorar essa ferramenta e para colocar algo para identificar que você realmente é algo do meio científico, ou criar uma outra plataforma para na hora que você for comprar, você coloca, sei lá, o seu ID e automaticamente o sistema identifica que você é uma pessoa que tem filiação com uma universidade, você é uma pessoa que tem um conhecimento para trabalhar com aquilo. E aí eu acho que talvez os riscos diminuem. Porque se realmente deixar dessa forma de só, deixa vender o kit, acontece isso de que o cara vai começar, sei lá, aplicar em cachorro pensando que... E aí, provavelmente, eu não assisti o pode dar defeito, pode dar várias coisas, tipo... E esse cara, ele é loucão foda. Desse documentário. Eu esqueci o nome desse cara, velho. Esse é um maluco muito doido. Em que eu acho que ele tá... Ele fala que a ciência tem que ser pra todos. E é um cara inteligente. Ele fez, sei lá, doutorado em alguma universidade foda, tipo em Yale. Mas o problema... eu acho que ele era da NASA, aliás. Sei lá, o cara é inteligente. E aí ele fala, só que ele esquece que ele tem conhecimento. E as pessoas não têm noção do que pode dar errado. Igual, tem no próprio documentário, isso tá na Netflix, eu acho meio que foda. Ele pega e aplica, né? Fala, hoje eu vou aplicar CRISPR em mim. Aí ele pega e aplica nele mesmo, que era um inibidor de miostatina, se eu não me engano. Que é, resumindo, para deixar a pessoa forte, como se fosse uma bomba sem ter feito, entre aspas, com muitas aspas, sem ter o efeito colateral da bomba, né? Do esteroide anabolizante. Só que é óbvio que uma aplicação não muda porra nenhuma. Porque não vai modificar, sei lá... meia dúzia de células sua ali, a gente tem trilhões de células no corpo. Mas nesse documentário, tanto é que esse site que eu peguei pra me colocar no meu seminário do mestrado, eu peguei lá, cara. Eu pausei o documentário na Netflix e coloquei o site e achei o site. E aí tinha o kit pra comprar junto com a pipeta. Então eu falei, caralho, velho, como isso é porta no Netflix? Doideira, velho. É porque, tipo assim, eu entendo o ponto dele, também concordo que ciência tem que ser pra todos, só que tem que entender os riscos, ainda mais esse quesito do CRISPR, né? Mano, a ciência... Imagina, tipo, mesmo se você tá fazendo o rolê de, assim, você identificar as pessoas, imagina se os malucos começam a fazer isso, ou passar dinheiro por baixo dos panos, assim, e mesmo assim começar, sei lá, criar uma eugenia mesmo, sabe? Tipo assim, vamos criar galera loira de olho azul, aqui,
E começa a acontecer, e começa a nascer isso, sem parar. E muito importante a questão ética que a gente tá citando, pra impedir certas coisas assim, sabe? Porque eu fico com muito medo, de verdade, que é uma parte que eu queria muito trazer nesse podcast, que eu fico muito com medo da supremacia racial mesmo, que eu citei várias vezes, que realmente me dá medo. Porque o ser humano já é algo que, tipo assim, é bizarro, sabe? Ele quer passar por cima do outro, ainda por cima a questão racial que a gente vê todos os anos, tendo, tipo assim, a gente vê todos os dias sendo muito, tipo, caralho, muito nítido na sociedade o racismo. E esses últimos anos a gente vê pelo Floyd lá, que sofreu, que virou o Black Lives Matter. E, tipo, imagina, existem pessoas, isso, até documentários como Borá e outros mockumentaries, mostram as pessoas como elas realmente são. Imagina esse poder na mão dessas pessoas, o que elas podem causar. Imagina se você disse de fazer soldados, super soldados, realmente, soldados, né? Imagina se a pessoa na casa dela fala assim, eu vou botar isso aqui pra dar paulada em mendigo na rua, sabe? Porque eu não quero que esses putos fiquem aqui. E eu tenho que ser mais forte que a polícia que vai tentar me barrar. Aí acabou, aí vira história de Marvel, sabe? Eu acho que não é óbvio que tudo depende de como que essa tecnologia vai funcionar. E acredito que essas mudanças mais complexas não vão ser tão fáceis de acontecer para qualquer pessoa. Como eu disse, os próprios laboratórios vendem, sei lá, kit para deixar as paradas fluorescentes, vende parada boba. Mas em relação criança com olho azul, verde, sei lá, roxo, sei lá se vai ser possível, isso eu tenho certeza que vai acontecer, por uma questão monetária. A gente vive num mundo capitalista. E vai acontecer. Vai acontecer. Você pode ter certeza que isso não vai ser antiético. Não vai ser antiético. Isso. Eu acho esquisito, sabe? Tipo, você tipo, fala assim, eu quero que meu filho seja assim porque assim é o jeito bonito, sabe? Eu acho meio, tipo... Se eu não me engano, nessa própria apresentação que a criadora da CRISPR faz, ela cita sobre a questão de você ter mais neurônios para você aumentar o seu QI. Se eu não me engano, é nessa, eu não lembro, porque eu assisti e eu já esqueci, porque como eu tava lendo muita coisa, eu não sei se realmente foi de algum lugar que eu li ou o que ela falou. Mas pensa pra você ver, você meio que vai, eu quero deixar meu filho vai nascer mais inteligente, e eu tenho dinheiro, então vai ter laboratórios clandestinos, sim. Como eu disse, na China, cara, a gente, só mudando um pouco de assunto, mas só meio nesse mundo de biotecnologia, hoje em dia a gente já consegue fazer clone. O que é clone, Gustavo? Como assim? Tem a ovelha Dolly, né? Acho que todo mundo já escutou falar. Uhum. Na verdade, a pessoa mais novo talvez não escutou. Mas foi o primeiro... Dolly Guaraná, que separei. É Dolly mesmo, né? Acho que é Dolly. É Dolly mesmo, eu tô zoando, Eu tô zoando do Guaraná, mas é Dolly mesmo que chamou. A gente consegue clonar foi a primeira ovelha que foi clonada. A gente realmente pegou o material genético de uma ovelha e clonou, ou seja, fez uma ovelha idêntica. Você fala, mas clonou tudo. E aí que tá o perigo, né? Clonaram. Não, é óbvio que não clonou questão de... A gente não sabe, né? Porque a gente acho que nunca clonou um ser humano. Se não me engano, tem uma bezerra que também já foi clonada, que o nome dela era Vitória, um negócio assim também. Cara, então, tinha uma empresa, eu tinha o nome dessa empresa, era nos Estados Unidos, se eu não me engano, que era uma empresa que clonava o seu cachorro. Olha que loucura. Olha que doideira. Eu ouvi falar isso. Você tinha um cachorro seu, e aí você pegava seu material genético para quando o seu cachorro morrer, você pegava e teria outro cachorro idêntico. Só que o problema disso é que a galera começou a processar o lugar, porque o cachorro cagava pra pessoa. Porque não transferiu memória, não transferiu aquele carinho, verdade, só transferiu a questão estética. E a questão de clone é que é o seguinte, você clona e na hora que foi clonado, aquilo ali vai ter, o material, a célula, ela vai ter a idade do organismo que foi clonado. Então, vamos supor, se eu clono com 24 anos hoje, o meu clone vai nascer com a célula de 24 anos de idade. Ou seja, se eu morrer com 70 anos, ele vai morrer com 50. Porque vai ser os 20 anos que eu já... Isso é um grande problema do clone. Verdade. A gente já vai clonar células mais velhas.
No caso dos doguinhos, não sei, né? Porque acho que é antes da morte, né? Tipo assim, já pega... Você vai pegar desde criancinha, desde filhotinho, né, no caso. E até quando ele morrer, você fala assim, ô galera, da empresa, faz outro pra mim. E aí eu vi esse tempo também. atrás que tinha uma investigação na China que estavam clonando seres humanos. Caralho, que? Cara, a China, assim, a gente tem o extremo lá, né? A gente tem pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, é um país super denso, é um país que não respeita tantas leis assim. Eu não tô falando mal da China, tô falando que existe isso. Poderia existir aqui no Brasil, poderia existir em qualquer outro país. E aí eu não sei nem o que foi o desfecho disso, mas esse pessoal já estavam tentando clonar um ser humano. Porque lá meio que... Caralho. Qual que eu acho que é o objetivo dos cientistas, principalmente o pessoal da China? Fala, cara, eu quero ver até onde que vai. Caguei pra isso aqui, o que vai dar. É tipo Segunda Guerra Mundial, eu quero investigar e ver o que vai dar. Independente da questão ética disso. Mas voltando ao tema, né? A CRISPR, assim, a gente tem um potencial de biotecnologia nas nossas mãos gigantesco. É tão louco que a gente pode... A gente não tem essa informação, porque você teria que trocar... correlacionar, fazer a mutação do gene, aí é uma coisa mais complexa ainda, mas sei lá, você pode conseguir uma pessoa pra nascer com asa. Ih, lá vem o Gustavo com esse papo. Velho, mas pensa pra você ver, poderia ser real. Não, mas aqui foi o papo que você falou pra mim pela primeira vez também do CRISPR. Exato. Mas tipo, que eu acho muito absurdo, sabe? Então, é muito absurdo, e aí isso eu acho que você molda assim, completamente um novo ser humano a partir disso, né? Mas eu acho que assim, isso seria, sei lá, daqui 50 anos. Não. A gente não tem... eu acho que, sei lá, vai virar outra coisa, não vai virar mais um ser humano, sabe? Não vai ser tipo um ser humano com asas. Porque as aves, pra voar, ela tem todo o seu osso pneumático, tem pena, tem os rolês, tem... Nossa, tipo, vai virar sei lá, um homem-pássaro mesmo, sabe? Vai ser outra coisa. Então, como eu disse, eu acho que isso é um potencial que a gente poderia alcançar, mas ia dar certo? Acredito que não. Mas, cara, a gente tem uma tecnologia principalmente para a questão do meio ambiente em si aí, para os próximos 10, 15 anos, pode ser muito importante. Muito grande. E para questões de doença, muito, muito grande. Como o Luiz tinha citado, a gente citou pouco, mas a gente consegue simplesmente modificar talvez uma pessoa ali que teria um quadro, uma doença genética, a gente consegue modificar aquilo ali no embrião e a pessoa vai nascer uma pessoa saudável. Imagina para aqueles pais, e se isso for disponibilizado, por exemplo, pelo SUS, por meios mais fáceis, aquelas pessoas que não têm uma condição financeira, que às vezes tem uma criança que tem um defeito genético super complicado, imagina como facilitaria a vida dessas pessoas, né? Então, assim, é um potencial gigantesco, é uma tecnologia muito bacana que a gente tem na mão. É óbvio que a gente tem que caminhar muito. É uma tecnologia que eu brinco que foi descoberta ontem, cara, porque 2012... Não, foi recente. Mano, 2012 eu tava no meu primeiro ano do ensino médio, eu não tinha nem entrado pra faculdade. Cara, mano, foi... É muito pouco ontem, tempo atrás, foi ontem, entendeu? E dá pra ir muito além mesmo, sabe? Então, o que a gente quer passar mesmo com esse podcast é vocês entenderem, né? Espero que vocês tenham entendido qual que são os princípios, né, do CRISPR e ver que o potencial dela é ilimitado. Só que, tipo, a gente que tem que colocar esse limite, entende? Porque pode ser muito importante, só que pode ser ao mesmo tempo muito perigoso. É uma faca de 2 gumes, sabe? Ou no clássico, uma faca de 2 legumes. Exato. Muito bom, galera. Eu acho que esse foi o podcast. A gente conseguiu passar o que essa ferramenta ela pode trazer, essa biotecnologia ela pode trazer. Desculpe se ficou um pouco técnico. Eu falei algumas coisas técnicas. O Luiz até comentou mais sobre a CRISPR. Eu tinha escrito tanta coisa. E aí, na hora que eu fui, antes de começar o podcast, eu falei, cara, eu não vou falar metade disso. Porque se eu... eu tive que ler, sei lá, igual, tem isso é algo que eu não tinha dito. Tem um livro, para quem realmente gostar dessa parte e quer aprender, é um livro que ele é gratuito, a venda dele é proibida, que chama Introdução à Técnica de CRISPR. É um livro de, sei lá, 250 páginas, fácil de ler, você vai aprender bastante sobre CRISPR.
Mas, então, tipo assim, eu tinha lido o livro, tinha lido outras coisas, eu já tinha um pouquinho de bagagem que eu tinha apresentado um seminário sobre CRISPR. E aí eu ia falar e eu falei, cara, não vou falar nada disso, que senão... É muito técnico, né? Eu falei, cara, eu visualizando o livro, vendo imagem já foi difícil de entender, imagina por áudio só. Então, desculpe se ficou algo um pouco complexo, mas acho que deu pra passar pelo menos a ideia de como Eu funciona. acho que deu pra entender bastante mesmo, tudo o que a gente falou. A gente também abordou os temas de forma, tipo, bem geral mesmo, sobre o que dá mesmo. Acho que a gente não esqueceu em um ponto. Talvez a gente pode ter esquecido, né? Ter pensado nisso. Mas acho que a gente pegou todas as vertentes de mudanças que pode acontecer por causa do CRISPR, né? E os efeitos que ela podem causar na nossa sociedade. Sim. Então, galera, a revoar, bye bye, arrivederci e até Até logo. mais. Alô!